No vídeo de hoje, eu trouxe aqui o Caio Monteiro. E aí, galera, salve, salve. E dessa vez, né, um artista não tatuador. O Caio é ilustrador, artista plástico, mas ele também tá tangenciando ali, eu acho, a área da tatuagem, né? Eu conheci ele através do primo dele, que é o Nelson, que foi quem me ensinou a tatuar, né? Total, tô totalmente envolvido, assim, no meio da tatuagem. Tipo, muita influência do Nelsinho. Meu primo, a gente desenha juntos desde moleque. Ele foi pro tatuagem, eu acabei indo pro lado do desenho, mas sempre conheci tatuador, sempre tive ali no meio. A Helena, minha namorada, tatua também, então, tipo... Era isso que eu ia comentar. A Helena depois foi aprendiz do Nelson, depois de mim, e aí eu passei a ter mais contato com o Caio nessa época. Eu tava na loja. O pessoal que é mais antigo do canal aqui lembra da época que eu tinha um estúdio aqui na Tijuca, que era o Skin Carved, que era o estúdio do Nelson. Era um núcleo bem familiar ali, né? Que você tava presente de uma certa forma, assim. Pode... E aí eu queria que você começasse contextualizando, né? Falando um pouco do tipo de trabalho que você faz, para o pessoal entender, né? Então, qual é o tipo de ilustração, qual é o mercado, e depois explicar um pouquinho como que você chegou até esse momento da sua carreira, desde os seus primeiros contatos com desenho e tudo mais. Então, eu meio que considero o que eu faço, eu me considero como ilustrador para a indústria do entretenimento. Eu faço ilustração para jogo, eu faço ilustração para livro, faço ilustração para jogo de cartinha, card games. Eu faço meio que o que aparecer, assim, tipo, mas com essa temática de fantasia, ficção científica. Esse é o meu trabalho mais comercial, é meio que voltado... E voltado mais para a empresa, né, do que pro público final, do que pro tipo commission, essas coisas, né? Não, às vezes rola, eu faço Você faz commission também, mas geralmente para um maneira. público que joga alguma coisa, tipo, rola às vezes, tipo, galera que joga RPG. Isso que eu ia falar, eu descobri recentemente que tem esse mercado específico que Tem. geral faz, né? Contratar pra Não, fazer o tem. personagem. O Instagram trouxe isso, então, tipo, fez isso bombar, assim, tipo, porque... Não só o Instagram, né? Eu acho que o boom do Dungeons and Dragons atualmente, assim, com a galera jogando ao vivo no YouTube, com atores famosos jogando RPG, trouxe um público gigante. Uhum. E aí trouxe esse boom de gente jogando e a galera quer ter seu personagem desenhado, né? Então, tipo, isso gerou um mercado, assim, que já até existia pequeno, Sim. eu acho. Hoje em dia tá gigante. Isso é bacana porque mostra uma característica assim que eu acho que é de todo mercado, mas às vezes não parece ser né, dependendo do nicho da ilustração, é que você tem perfis para todos os públicos e faixas de preço, né? Porque às vezes você fazer um sketch rápido para um personagem de RPG, você, tipo, o tempo e energia que você gasta é muito menor do que, de repente, uma arte final para uma marca, para um jogo, uma coisa assim, né? Sim, muito menor, é. Às vezes, para fazer um commission, eu não preciso dar o acabamento final que eu preciso dar para uma parada que vai ser impressa gigantesca para Blizzard, sei lá, que os Sim. caras vão usar em painel enorme, tem que estar no formato gigante, tem que estar super bem acabadinho. No commission, eu posso fazer uma parada de, sei lá, tipo, Um de um dia de concept, né? trabalho. Uhum. É. E, cara, há quanto tempo que você está ilustrando profissionalmente e como é que você entrou nesse mercado? Profissionalmente, eu acho que desde 2010. 2010, eu acho. 10 anos aí já. Eu dei sorte, assim, sei lá, fui muito privilegiado de ter oportunidades, assim, tipo, que eu saí do colégio, eu entrei na faculdade de arte. Primeiro, privilegiado, sei lá, de ter tido pais que me deixaram estudar artes e, tipo, que, sei lá, incentivaram, nunca foram muito contra, assim, sempre me apoiaram a desenhar. E aí eu tive a cagada de que logo acho que no segundo período na faculdade, aí o pai de um amigo meu eu estudava no Fundão, na Escola de Belas Artes, lá no Fundão. Aí o pai do amigo meu, ele era, tipo, jornalista-chefe do jornal, da área de comunicação, tipo, agência de comunicação de dentro da UFRJ. Aqui. Aí surgiu uma vaga de estagiário para ilustração lá tipo, era tipo um jornal, uma produtora, fazia um monte de coisa, assim. E aí eu comecei ilustrando para editorial, assim, fazendo ilustração para o jornal interno da UFRJ, para o site da UFRJ, isso no segundo período de faculdade, assim. Eu acho que isso foi em 2010, se eu não me engano. Então, bem ou mal, você já estava na faculdade já com o alinhamento de trabalhar de alguma forma com criação, né, de Sim, imagem, com desenho e tal. ilustração. Eu meio E que foi um queria trabalhar caminho com que desenho. foi abrindo num mercado, de repente, mais corporativo, né, no início para você. É. E nesse momento de início, você já tinha algum tipo de estudo de linguagem? Ou era aquela coisa muito... a estética que o cliente pedia? Como é que você fez esse... Nessa época, assim, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com desenho. Era parada. Uhum. Eu não pensava muito o que ia ser meu estilo. Eu queria, sei lá. Era muito. Não tinha muita referência de gente trabalhando assim. Tipo, conheci alguns amigos que trabalhavam com publicidade
Então o lance era, sei lá, me adaptar a qualquer estilo e, tipo, trabalhar desenhando qualquer coisa. Eu queria trabalhar com desenho, era o que Ganhar eu dinheiro queria, fazendo assim. o que Então, gosta, né? Era o sonho, né? é... Não, é isso, tipo, desenhar, não importa. Na época eu meio que não importava o que fosse, eu queria desenhar qualquer coisa, ganhar dinheiro desenhando qualquer coisa ia ser maneiro, assim. Uhum. Eu, tipo, comecei trabalhando no jornal, depois eu fui indicado para trabalhar num estúdio de ilustração publicitária, que um amigo meu trabalhava lá, depois ele saiu de lá e me indicou para trabalhar nesse lugar. Aí eu fiquei anos trabalhando com publicidade, tipo, fazendo todo tipo de ilustração, fazendo vetor, fazendo retoque de foto, fazendo marca pro Rock in Rio. Eu fiz lembra quando voltou até o Rock in Rio? Sim, Tipo, sim. depois tinha ficado anos parado, aí tipo eles lançaram aí cada dia tinha uma bolota com uma arte diferente. Aí, tipo, Lembro. essas artes eu fiz junto com a galera lá. Irado. Eu fiz muita parada diferente, assim. E aí o estilo foi surgindo com o tempo. Eu fui meio que conhecendo artistas, conhecendo nichos de trabalho com desenho, assim. Desde moleque eu jogava Magic, por exemplo. Jogava Magic, jogava RPG. Uhum. E com a internet eu fui começando a ver que realmente tinha uma galera que vivia só desse tipo de trabalho, assim, que não era, tipo, sei lá, um sonho. O cara que desenhava pro Magic, ele desenhava regularmente pro Magic. Tipo, eu comecei a perceber que é um trabalho, tipo, fixo do cara, assim. Eu falei, pô, então dá pra eu tentar, tipo, afunilar o meu estilo, o que eu quero fazer pra essa área, assim, de fantasia e desenhar coisas fantásticas no geral, assim. Quando a gente é moleque, a gente joga, a gente não pensa, tipo, caraca, tem um maluco que é pago pra fazer essa arte sinistra e a vida dele é só fazer a retirada, né? Tipo, a gente só joga e depois você olha pra É. trás e, pô, porra, se alguém fez, eu também posso fazer, É, que é né? muito comum, tipo, às vezes você fala com uma criança, tipo, pega um desenho desse de livro de RPG, assim, que é todo bem renderizadão, bonitão. As pessoas não param pra pensar que foi um artista, uma pessoa que fez aquilo, sei lá, acha que é foto manipulação, ou acha que, tipo, sei lá, um computador que fez. É aquele famoso filtro do Photoshop, né? É, Arquivo, nova arte. isso. E aí, com o tempo, você vai conhecendo essas coisas, tipo, aí foi isso, fui amadurecendo por esse lado, assim. Então você meio que veio de uma bagagem que é bem voltada para o mercado, publicidade, né, e tudo mais, e aí acabou que foi moldando aos poucos umas né, características mais pessoais do seu trabalho de acordo com o que você gostava, né, o que você tinha de Isso, referência. isso, É, isso. então, define para a galera que está conhecendo agora o trabalho, se você puder falar de alguma forma, explicar um pouquinho como você definiria o seu estilo em termos de estética, de estética, de abordagem, e também as suas Uhum. referências, né? Principalmente dentro do mercado de ilustração, e depois a gente fala de artistas de modo geral. Assim. É, então, eu acho difícil definir um, um estilo, assim, tipo, ou pelo menos um nome para um estilo. Antes eu tinha muito uma busca, quando eu era mais novo, eu tinha muito uma busca por um estilo específico, ou ter que desenvolver um estilo, ou, tipo, olhar para certos artistas e tentar identificar o estilo deles e, Aham. tipo, sei lá, me adaptar àquilo. E hoje o que eu percebo é que o estilo, na real, ele mais nada mais é do que a individualidade de cada artista, assim, tipo, com o tempo, se você para de tentar copiar os outros e começa a fazer que você consegue fazer bem, isso Uhum. vai, tipo, trazendo o estilo. Então, o estilo, hoje em dia, eu consigo mais pensar assim, o estilo pelo nome de um artista, tipo, eu consigo olhar e ver de quais referências ele bebeu. Tipo, ele bebeu, sei lá, de Rockwell, ele bebeu do Mike Azevedo, que é, tipo, um ilustrador brasileiro, que a maior galera bebe do estilo dele. Uhum. Tipo, sei lá, bebeu na época de quadrinho, você conseguia identificar da onde, de quem aquele cara, tipo, adaptou o traço. Então você Sim. vê que, tipo, tinha uma galera que copiava Jim Lee pra caralho. Então, tipo, você via que o estilo parecia com... Na ilustração, eu meio que vejo o estilo mais como o estilo de cada artista. E tem certos artistas que influenciam pra caralho outros, assim, acabam virando O referência. quanto que essas coisas são fluidas, né? Porque, sei lá, o que você pode definir Pô, enquanto totalmente estilo, na fluidos. verdade, é o momento que aquele artista está vivendo, né? Porque acaba que a gente vai experimentando coisas novas, tendo novas necessidades de expressão Sim, e tudo mais. E aí, cara, o que vai ficando, que vai acabando sendo a personalidade que você está falando, eu vejo que é, tipo, de cada experiência, o que a gente tirou e o que a gente escolheu usar porque se identificou, porque funciona naquele momento, sim, né? É como se fossem sim, ferramentas que a gente vai acumulando, né? sim, sim. É, que vai gerando essa individualidade de cada um. Tô feliz que você falou isso, porque eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, então é legal vir uma pessoa de fora para falar a mesma coisa. Pode crer. É, mas é porque eu entendo, assim, pelo menos eu vejo que no meio da tatuagem é muito comum a galera buscar certos estilos, né? E se fechar naquilo Isso. como. E ao mesmo tempo isso está sendo muito Eu entendo, conflitante, faz assim. parte, é porque são coisas diferentes, assim. E assim, isso que eu tô falando também de estilo de ilustrações, provavelmente existe estilos com nomes, assim, é que tipo, é uma parada que não me interessa e eu não. Tudo que eu tô falando aqui é muito o meu jeito de ver a Aham. parada, assim, tipo, porque eu acho que
a arte e ilustração é uma parada muito pessoal, assim. Sim. E eu acho que Então é o também meu jeito de enxergar. acaba sendo necessário para você dialogar, justamente que nem você falou, né? Dá um exemplo que nem fulano de tal, ou que nem tal estilo, mas para você criar um diálogo de vocabulário comum para entrar no entendimento e Sim, referenciar, do que realmente para sim, precisar enquadrar numa parada e tal. sim. Não, então, uma vez eu li uma descrição quando eu meio que comecei a trabalhar com coisa de RPG, quando eu fiz meu primeiro trabalho que realmente chamou a atenção, que foi o Crônicas RPG, que foi um livro brasileiro que eu ilustrei. Um amigo meu escreveu e eu ilustrei o livro quase todo, assim. Irado. E aí esse trabalho saiu em lugares falando, assim. E aí eu lembro que, tipo, um blog americano de RPG falou da parada do meu trabalho de ilustração no livro, assim. E aí ele descrevia o meu estilo como uma mistura de... Era Blizzard misturado com Magic misturado. Ele meio que descreveu todas as paradas que eu bebia das fontes. E é Aham. meio que isso, é o que eu consigo descrever. O trabalho é uma mistura de Blizzard, que era, tipo, eu jogava Warcraft pra caralho quando era adolescente. Uhum. Jogava Magic pra caralho quando era adolescente e jogava D&D pra caralho. Então, tipo, esses 3 jogos meio que culminaram, tipo, os artistas que desenhavam pra esses 3 jogos me influenciaram muito a ponto de gerar o meu estilo hoje, assim. E quadrinho também, quadrinho. Eu também sempre bebi muito do quadrinho. Quadrinho, tipo, também era uma parada que eu amava, assim. Tipo, no começo, na real, eu queria trabalhar com quadrinho. Uhum. Quando eu comecei a pensar em trabalhar com desenho, meu sonho era trabalhar com Sabe quadrinho. que o meu sonho inicial era esse também, assim, antes de trabalhar com desenho. Quando eu pensava, assim, o que eu ia ser quando crescer, aí eu fui chegando mais perto da faculdade e fui vendo que, tipo, talvez seja mais difícil, vou tentar outra coisa. Não, foi isso também. Aham. É bem isso. Tipo, quadrinho sempre foi a parada inicial, assim, mas tipo. Eu fiz curso de mangá, né, quando eu tinha uns 14 anos, aí tinha aquela coisa toda de tipo, pô, que sonho, viver fazendo história e tal. Aí eu fui entendendo depois que o É. mercado era muito mais complicado, que não seja possível, até porque de lá pra Não, cá muita totalmente coisa possível, mudou, é. né? É, totalmente possível. Hoje em dia pequenos projetos ficam viáveis, né? O cara consegue, tipo, alcançar suas Sim, o bolhas. cara é independente lançar a parada dele com financiamento coletivo, com, sei lá, divulgação na internet, o cara consegue apoiadores e tal. O quadrinho, eu vejo assim, eu acho que o quadrinho ainda é por exemplo, trabalhar pra Marvel, pra DC, essas paradas ainda é meio complicado, porque, tipo, realmente, não, o trabalho que você tem é muito grande pelo que eles pagam. Ah, Um sim. trabalho muito grande, a parada não paga muito bem. Assim, pelo que eu já ouvi falar, E a é galera parada, sei lá, ainda fica falando $200, $300 numa página de quadrinho. Pô, uma página é trabalho pra cacete. Quantos dias pra trabalhar numa página? Sei lá pô, quantos dias trabalhando. dependendo E aí, pra do fazer que você valer a pena, acaba você na real tem fazendo. que fazer muito rápido a parada. Uhum. Então é um trabalho meio exaustivo, assim. Eu acho que o quadrinho hoje em dia é mais viável o trabalho independente de quadrinho, né? Tipo, a galera que. Esse lance de ser uma parada meio desvalorizada, ser por página e tal, isso não é só daqui, não. Tipo, pô, no Japão isso rola pra cacete, né? A galera sendo Com mangá, né? escravizadaça pra É, produzir em mangá eu série. realmente não é uma parada que eu nunca consumi muito. Eu Uhum. só via anime, assim, mangá eu nunca li muito. Então eu nem sei muito do mercado de mangá, tipo, não conheço nem muitos desenhistas de mangá, assim, de nome e tal. Rola uns surtos de a galera ter que se sentir muito produtiva e não conseguir cumprir as agendas. É pesado o bagulho. Pesado. Mas pra você, cara, você que falou que, né, cresceu com essas referências, com esses jogos e tal, como é que é de repente começar a ilustrar para algumas franquias que você, tipo, sempre consumiu, sempre foi tipo fã? Como é que é essa sensação? Eu sei que você fez inclusive cartas de Magic recentemente, né, e que eu sei que É. é um big deal, bacana assim, né, um marco interessante. Como é que é? Cara, é maneiro pra caralho, assim. Eu acho foda, assim, tipo, eu fico muito feliz mesmo, assim, é uma parada que tá... Não dá pra falar que é uma parada que eu já faço há anos, sei lá, eu comecei a desenhar pro Magic, eu acho que tem 2 anos e pouquinho, pra Blizzard eu comecei no ano passado, assim, e agora meio que eu começo a ver meu trabalho aparecendo nos lugares e tal, tipo, porque às vezes no Magic, tipo, eu comecei a fazer, aí no começo, até você ver uma carta sua publicada, demora, assim, porque às vezes você Aham. faz uma parada e a parada não é usada, assim, tipo... Eu fiquei muito feliz, assim, óbvio que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o primeiro e-mail dos caras, assim, mas... Na real, eu fiquei muito... Eu tenho uma história, na real, tem uma história boa, que é, tipo... Ah. Eu lembro da primeira vez, eu trabalhava com publicidade, foi quando eu meio que... Teve uma época que eu resolvi, tipo, tentar viver de freela, assim. Aí eu pedi demissão do estúdio que eu trabalhava e falei que não, cara, eu quero agora, vou focar em fazer um portfólio pra trabalhar com arte de fantasia. Bacana. Aí foi essa época que eu fiz esse Crônicas RPG, que eu comecei a trabalhar nesse projeto pessoal e tal. Uhum. E aí, no final desse ano que eu tinha resolvido trabalhar como freela e focar no portfólio de fantasia, aí eu recebi um e-mail da Paizo, que era a editora que tem o
Pathfinder RPG, Uhum. que é tipo um concorrente do Dungeons and Dragons. Sei. E na época ele era maior que o Dungeons and Dragons, porque não tinha saído a quinta edição, não tava nesse boom que tá hoje em dia. Era, sei lá, o RPG mais vendido nos Estados Unidos na época. E aí, quando eu recebi o e-mail deles me chamando pra desenhar, e na época eu jogava muito Pathfinder, eu chorei, mano. Chorei. De emoção. Que maneiro, Porque naquele momento eu pensei, cara, agora eu, tipo, no momento que eu fiz meu primeiro trabalho com a Pai, eu sabia, pô, agora eu já tô no mercado. Eu sei que eu tô começando, tipo, pode parecer meio uma soberba, assim, mas, tipo, de ter feito o primeiro trabalho, eu já sabia que ali, tipo, já tava começando, era questão de tempo que eu fosse entrar. Aí eu falei, cara, agora é só continuar trabalhando nessa porra, um dia eu vou conseguir, sei lá, um dia, no futuro, nem que eu tenha 60 anos, eu vou conseguir trabalhar no Magic, vou conseguir fazer um trabalho pra Blizzard. Assim, foi uma parada que eu meio que sempre... Por isso que eu acho que teve esse choro, porque foi assim, caralho, eu vou conseguir fazer desenhar mago, dragão e, tipo, Uhum. cara com espada e ganhar dinheiro com isso. Assim. Irado, cara, muito maneiro. Aí depois, quando eu recebi o e-mail do Magic, foi maneiro pra caralho, fiquei muito feliz, assim, mas não foi essa emoção do meu primeiro trabalho gringo pago com coisas de RPG. Esse foi o mais emocionante, foi o que mais me marcou, assim. Eu imagino que rola também umas ansiedades pontuais, porque eu sei que tem uns lances de sigilo que você não pode divulgar enquanto não foi, né, liberada a arte, que não sei o quê. Não, é foda, isso é foda. Às vezes tu faz um trabalho, tu tá doido pra mostrar a parada, tá tipo, caralho, quero mostrar isso pro mundo. E tu tá super orgulhoso do teu trabalho, aí tipo, sei lá, mais de um ano você pode Caraca. mostrar o trabalho. Aí tu já odeia o trabalho, quando você já pode mostrar. Tu já é outra. Tu não tem. Porque um ano depois você já evoluiu pra Aham. caralho, tipo, em um ano. Um ano é uma diferença muito grande. Pô, eu achava que eram poucos E aí meses. tu já assim. olha pra aquilo, tu já fica, ah, caralho, nem sei se eu gosto tanto mais assim. Aí tu tá super empolgado com o que você tá fazendo agora, Aham. mas aí, tipo, quando eu postar, eu já... Mas eu tô superando isso, tô aprendendo a superar isso. Eu meio que volto a gostar dos meus trabalhos depois que eu posto eles, mesmo depois de um ano, assim. Acaba que é um exercício constante de reavaliação também, né? De voltar e dar aquela olhada com outros olhos constantemente, assim. Mesmo que você não queira, você vai ter que ver para postar. Não, isso ajuda você, por exemplo, perceber falhas, perceber tipo, o que você pode evoluir. Ou às vezes também é bom para ver que se você não evoluiu tanto. Eu me dei uma cobrada nos últimos que eu tava fazendo. Mas assim, é foda também, né? Na quarentena tá todo mundo rendendo pior. Assim, eu não tô rendendo melhor só porque eu tô em casa. Tô rendendo pior, sei lá. É complicado. E aí, tipo, eu meio que fiquei avaliando isso. Eu postei uns trabalhos recentemente do Magic e aí, tipo, fiquei comparando com os últimos que eu acabei de mandar para eles, assim. E falei, porra. Eu acho que eu dei um downgrade. Mas aí eu falei, foda-se, eu tô de quarentena, tá tudo fodido, o mundo tá uma merda, não tem problema dar um downgrade. O mundo tá acabando, tá tudo certo. Mas me fala então, seus primeiros trabalhos, você falou que tem mais ou menos 10 anos, como que nesse tempo foi foi transformando o seu processo de lidar com o desenho de modo geral, assim, como que você foi conduzindo esse amadurecimento, como que você, até hoje, você tá falando de olhar para trás, mas como que você faz esse exercício de repente buscar evoluir e tudo mais, ou como que você já enxergou, né, as realizações que você teve durante esse período, como é que foi isso? Acho que o que me trouxe até aqui, que me faz continuar evoluindo e continuar, sei lá, tendo essa paciência de olhar para os trabalhos antigos e, tipo, percorrer tudo que eu percorri, é, tipo, sei lá, ser muito viciado em desenhar. Tipo, eu amo desenhar. Eu mesmo, assim, eu acho que desenhar, eu sempre fui muito introspectivo, desde criança, assim. Eu acho que desenhar era ali o meu momento que eu podia ficar quietinho, tipo, só no meu mundo, fazendo minhas paradas, sem ser esquisito. Você tá, tipo, você não é julgado se você tá desenhando. Tá, todo mundo, as pessoas acham bonitinho você é criancinha. Você tá lá viajando várias paradas, fazendo várias histórias. Você tá lá desenhadinho no cantinho, assim. Então acho que desenhar é muito, pra mim, é isso. Assim, eu nunca, tipo, por mais que eu trabalhe há anos com ilustração, eu não deixo de desenhar pra mim mesmo. Eu não deixo de, tipo, pegar. Sempre que eu tô com um pedacinho de papel, eu tô rabiscando qualquer coisinha. Tipo, eu tenho, sei lá, pilhas e pilhas de sketchbook. Assim, essa gaveta aqui, por exemplo. Sei lá, sketchbooks infinitos. Eita! E tudo com muita coisa, tipo, tudo cheio, assim. Tipo, ver se eu consigo mostrar. Sei lá, tem pilhas e pilhas, é tipo muita coisa. Tudo é sketchbook, ó, bloquinho de nota é sketchbook, ó. Tipo, desenhozinhos. Cara, tipo... E condiz exatamente com o que eu já escutava de você, assim, Nelson e Helena falando, tá sempre toda hora desenhando. Não dá pra ver, a luz branca tá foda. Eu tô sempre desenhando, assim. Eu acho que a parada do desenho
assim como várias outras práticas, é se você ficar parado sem ferrugem. Eu nem sou fã dessa galera que fala, não, você tem que desenhar, estudar pra caralho, focar, sentar, estudar 8 horas por dia. Não precisa estudar 8 horas por dia. Tem que Tipo, fazer você com tem que estar sempre frequência. desenhando. O desenho tem que fazer, eu acho que a principal parada assim que eu consigo falar é esse lance do gosto. Eu vejo que às vezes tem muita gente que se força a desenhar sem nem gostar do desenho, ou não tem paciência pro desenho, ou acha que vai ser uma coisa rápida. Porque normalmente tem uma expectativa em que resultado e não usufrui do processo, né? O processo ele é prazeroso, Sim. Inclusive quando você falha. O processo é prazeroso. E eu hoje, também com a internet, as pessoas ficam muito numa busca de produzir para postar, de produzir, você tem que ter sei lá, produzir para jogar uma coisa na internet para gerar conteúdo, assim. Uhum. Eu acho que isso é besteira, assim. Eu acho que desenhar tem que ser, tipo, tem toneladas de sketchbook, eu nunca postei nada disso. Esses sketchbooks não são para mostrar, tipo, é só onde eu tô sempre mantendo minha mão, tipo, afiada ali. Eu tô sempre, tipo, fazendo rabisco, às vezes é garranchinho, às vezes eu fico, tipo, sei lá, treinando como a caneta, tipo, funciona, vendo, tipo, experimentando materiais, por exemplo. Cara, eu adoro experimentar material diferente. Memória muscular, como né, uma cara? parada surge. Às vezes é uma parada ruim, é maneiro, porque você vê, tipo, caralho, como eu consigo tirar alguma coisa com uma parada ruim, assim, tipo... Usar a textura a seu favor, papel. né? Brincar com a textura, brincar com... Assim, isso produz algum efeito, eu vou usar esse efeito para fazer algum tipo de resultado. Assim, o desenho também é muito sobre observação das coisas, assim, tipo, eu acho que o que me faz evoluir e, sei lá, conseguir, tipo, enxergar o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, é porque, tipo, eu me considero muito observador das coisas, assim. E de tudo, não só de desenho. Tipo, eu tô sempre comparando o meu desenho com, sei lá, com a vida. Tipo, eu olho as pessoas e, tipo, cara, o que eu posso fazer no meu desenho para ele ficar... Eu não busco um realismo, mas eu gosto de olhar na vida, à minha volta, coisas que eu posso trazer pro meu desenho. Assim. Sim. Coisas que eu consigo, tipo... Sei lá, eu vejo, tipo, que eu tô desenhando a mão de um jeito. Aí tem época que eu tô desenhando uma mão, não tô conseguindo desenhar uma mão. Aí, sei lá, eu fico reparando a mão de todo mundo, fico olhando. Tipo, acho que o artista tem que ser um pouco maluco, assim, ele tem que ser esquisito. Porque o artista você tem que ser observador, você tem que, tipo, olhar com calma as coisas, tipo, entender como você pode fazer as coisas e transformar em desenho. Sim, eu sou muito pirado em luz, né? Cor, mas cor vinculada ao comportamento da luz. Então, eu fico viajando, às vezes, na maneira como a gente percebe e a diferença entre o que é realmente a realidade e o que passa a impressão da cor. Eu não sei se você conhece o James Gurney, você deve conhecer. Sim, claro. Pô, ele tem um livro chamado Color and Light. O livro dele, o Color and Light, é muito bom. Eu já falei desse livro aqui, inclusive no canal, e, cara, eu piro com as análises dele, e depois de ler esse livro, assim, parece que eu fico vendo o mundo com o código da Matrix, assim, né, de cor, sabe? Sim. Tipo, quando você começa a entender que as sombras têm cor, porque ela tá refletindo, tipo, a luz que rebate das cores das outras coisas. Assim. Você começa a perceber que a luz das árvores num dia de solzão e céu azul, elas são azuis, porque ela tá refletindo a luz indireta do céu, que é azul. Então, a parte que não recebe luz, recebe essa luz azulada, e tudo que é preto fica um preto azulado. E são essas sutilezas que fazem muita diferença. Né? E tem gente que não percebe isso. Quando, às vezes, para várias pessoas a ponte reparou que as sombras são azuis, sei lá, e aí a pessoa, não, sombra é preta. E aí, tipo, quando você aponta, as pessoas conseguem perceber, porque é isso, as pessoas não observam muito, a gente vive muito corrido. É isso. Acho que a gente tá sempre correndo muito. E desenho é o oposto de correr. Desenho é... Assim, não posso falar de arte, mas desenho em si, o desenho é uma parada, tipo, que demora. Assim. Sim, e você está falando de manter o exercício da memória muscular, e essa outra observação que a gente está falando é um tempo de maturação que às vezes acontece de você evoluir sem estar praticando. Então, tem as duas linhas, né? Que tem a prática da mão e a prática da mente, Sim, né? Às vezes você está só observando, quando você pega o desenho de novo, você já deu um clique completamente diferente. Então, eu lembro de várias vezes no meu processo, assim, tipo, da minha caminhada, assim, tipo, como desenhista, como ilustrador, de uma hora para outra, tipo, só enquanto eu tava fazendo ou tentando fazer, eu tive, tipo, vira uma chave, assim, de repente, um dia você não tá conseguindo fazer um negócio, aí de repente, sei lá, às vezes você sonha com uma parada. Já aconteceu muito isso, eu tô resolvendo uma ilustração, e aí eu não tô conseguindo, sei lá, tô travado em alguma parte da ilustração. E aí eu tô pensando tanto naquilo, passei tantas horas, tipo, sei lá, fazendo aquilo, às vezes só pensando naquilo, que eu sonho com o desenho. Várias vezes já sonhei com ilustração minha. Irado. E aí eu tenho soluções, às vezes, no sonho. Tipo, porra, por que eu não... Às vezes com Photoshop, eu lembro no começo, quando eu tava
aprendendo técnicas diferentes no Photoshop. Às vezes eu tinha sacadas quando eu não tava no Photoshop, porque cara, por que eu não... Aí eu ia lá, voltava, testava e fazia um negócio diferente, assim. Isso é entender as ferramentas que você tá usando e fazer novas conexões, né? Tipo, como que você pode usar certas funcionalidades para ter um resultado que você não tinha pensado antes, né? Recursos e tudo mais. E você estava falando sobre não parar de desenhar e desenhar para você, né? Desenhar por prazer, desenhar até descompromissadamente. E como que, assim, falando de uma forma mais filosófica, como que você encara, há uma diferença de natureza e como que isso influencia na arte que você cria por um briefing e na arte que você cria para você, assim? E como que é essa diferença para você? Ah, é muito diferente, cara. Isso é uma parada, assim, que, assim, por mais que hoje em dia eu trabalho desenhando, tipo, coisas de fantasia, porque, sei lá, era parada que eu gostava muito de desenhar quando era mais novo. Mas hoje em dia, tipo, fazendo como trabalho, não é a mesma coisa, não é o mesmo prazer. Porque você tem que seguir estéticas que alguém te passa. Você, assim, no Magic, o Magic até me dá muita liberdade. Assim, o Magic ele não força o artista a seguir um estilo de ninguém. Sim. E eles ficaram característicos pela variedade, né? Então tem essa liberdade com isso. premissa. Você às vezes tem que seguir direções de design, mas design é diferente de estilo. Design é só como, sei lá, o design de uma roupa X. Tem que seguir aquele design, mas do estilo que você vai pintar aquilo, vai ser mais cartunesco, vai ser mais fotorrealista. No Magic tem uns caras que pintam que parece uma fotografia. Impressionante. Você fica assim, caralho, da onde o cara... Como é que o cara conseguiu, sei lá, fazer referência para essa roupa? Porque a parada é fotográfica. Uma parada totalmente fantasiosa, mas é isso, às vezes o cara também consegue, tipo, é outro estilo, é um estilo buscar fazer, às vezes o cara produz, pega modelo, bota roupa, compra roupa, faz uma fantasia para tirar uma foto e depois pintar a parada que ele produziu de foto. O próprio James Gunn, ele faz isso. Ele faz as maquetes. Tem uma oficina, o cara tem um quartinho cheio de equipamento para produzir a iluminação da maquete, para observar os pontos de luz, a textura, para depois fazer a tela. Para quem não sabe, esse cara, um dos trabalhos que ele é contratado bastante é para fazer ilustração de realista de como seriam os dinossauros, né, vivos, interagindo entre si. Então ele tem que ir, imagina, o cara não só tem que montar o modelo tridimensional, científico, assim, mas ele tem que ir em referências que não existem, de tipo, eu já vi ele falando, como que seria uma textura de pena? Ele vai buscar algum pássaro que a gente tem hoje em dia, que pode ser que tivesse uma textura que ele possa aproveitar. Então, é um estudo que vai em diversas áreas, né? Sim. No Magic eu tenho a liberdade, por exemplo, de fazer coisas que eu gosto. Porque, tipo, eu gosto de fazer essa parada, de fazer maquete, fazer coisa. E aí, tipo, num trabalho pessoal, tem muito mais chance de fazer essas coisas. Num trabalho pessoal, você tem chance de fazer o que você quiser, assim. Tipo, você pode experimentar de tudo. Você pode, tipo, realmente fazer a parada só por prazer. Quando você tá trabalhando num briefing, você tem essas limitações. Por exemplo, fazendo os trabalhos da Blizzard, eu tenho que seguir um estilo que a Blizzard já criou, assim. Por mais que eu bebi muito da fonte da Blizzard minha vida inteira, agora que eu tô trabalhando para eles, eu me sinto meio pressionado, porque assim, o meu estilo não é exatamente o da Blizzard, eu bebi de várias fontes diferentes, então, tipo, fazer exatamente só o que a Blizzard faz, às vezes pra mim é difícil, eu tenho dificuldade, assim. Eu vou começar a fazer um trabalho novo pra Blizzard esse mês, e eu já tô meio que nervoso, porque é isso, eu vou ter que readaptar meu estilo, aí você tem que meio que se forçar a fazer uma parada que já... meio que já foi criado. Emular, mas né? também é maneiro, tem esse desafio, assim. O trabalho pessoal, às vezes, ele não tem esse lance da adrenalina do desafio, porque... Você tem tempo, você pode testar coisas novas. Claro que às vezes tem certo tipo de adrenalina, assim, mas eu gosto às vezes de ser desafiado. É chato se você ser sempre desafiado, mas de vez em quando é bom, assim, pra te dar uma... Ontem eu tava conversando com o Caio no WhatsApp, a gente tava falando sobre sair de uma mídia, né, digital e ir pra mídia física, né, fazer um momento de retorno, né, que o mais comum que acontece é sair da física e ir pra digital, né. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, né? Você está falando das suas criações mais pessoais. Eu imagino que você, quando vai trabalhar no mercado, você vai fazer geralmente mais digital. Mas quando você vai experimentar em papel, em tinta, quais são as técnicas que você gosta mais de usar? Quais são os materiais? Eu tô aprendendo ainda. Eu me sinto um novato nas mídias tradicionais, assim. Tipo, é uma parada que eu tô começando a explorar melhor, assim, recentemente, assim. Eu vou fazer uma vírgula aqui para mostrar uma arte desse novato aqui em acrílica de um dragão que tem já muitos anos. Qual? Um que tinha lá no Nelsinho, lá na Skin Carved. Ah, mas então, ali foi uma tentativa, que ela foi tipo uma tentativa, assim, tipo, mas... Não, mas não foi...
É diferente, né? Tipo, eu na faculdade eu estudei, tipo, pintura, eu estudei pintura, né? Então, tipo, mas não era uma parada que eu tinha real vontade de aprender. Sei como Na é. época que eu tava na faculdade, na época que eu pintei esse dragãozinho, eu não tinha real vontade de aprender as mídias tradicionais. Eu queria mesmo aprender pintura digital, porque eu realmente gostava mesmo, eu achava que o futuro era pintura digital. Uhum. E achava que era meio perda de tempo fazer Hoje a as gente vê coisas o com quanto tinta. que um bom pintor digital é essencialmente um cara que domina muitas técnicas tradicionais também, né, É, cara? exatamente. Aí Aham. hoje em dia eu percebo que, na real, o digital é uma ferramenta. Ele é óbvio para esse tipo, pro trabalho que eu faço, assim, que tem prazos e eu tenho que explorar várias opções. O cliente às vezes precisa de uma ilustração que as coisas são separadas para ele mexer. Isso, cara, só dá para fazer no digital, assim, não tem como. Tipo, o trabalho é muito maior se eu fizesse tudo isso tradicional. Claro que tem ilustradores, tipo, no Magic tem uma galera que só trabalha no tradicional. Sim. É doideira, assim. Mas é um Mas processo, eu acho que hoje em dia que você pode é, cortar certos caminhos. Eu acho que, pelo que a é, gente até estava conversando ontem, a grande vantagem desse ponto de retorno é usar o digital pela agilidade, pela praticidade de você desfazer, experimentar diversas coisas, para criar um concept, resolver composição, resolver paleta de cor. E aí, quando você vai para mídia física, você sofre menos achando o caminho que você já quer seguir, né? De repente. é, é. Tipo, aí, mas aí, falando dos materiais, das técnicas, assim, eu tenho uma parada que tenho gostado muito de usar é guache. Uhum. Eu comprei há um tempo atrás, acho que tem 2 anos, sei lá, que eu e a Helena, a gente foi na Alemanha, a gente foi em Berlim, e aí, cara, Berlim tem umas papelarias, assim, caralho, incríveis, assim, é tipo, porra, galera que é artista fica maluca, é muito material bom e, tipo, barato, assim. Sei como é. Claro que tem, e mesmo em euro, a parada é barata, assim, tipo, aí a gente comprou muito material quando a gente foi nessa viagem. E aí lá, eu já tinha experimentado guache várias vezes, mas sei lá, eu acho que eu nunca tinha usado um guache maneiro e não consegui usar. Sempre ouvi falar que o guache era uma ótima ferramenta para ilustrador, Eu porque também ele tenho pouco é uma contato, parada que, eu tenho essa curiosidade também. porque ele é a base de água, ele realmente é rápido, ele tem uma cobertura rápida, a opacidade dele é tipo, ele é muito opaco, se você quiser, assim, é Uhum. uma tinta muito maneira. Mas eu nunca tinha tido, sei lá, nunca tinha me acertado com guache. Aí recentemente eu comprei uns guaches nessa viagem e aí comecei a curtir muito. Deixa eu ver se eu consigo pegar um tubinho só para mostrar qual é a marca. Já. Esse guache aqui, ó, da Chimic, sei lá, Uhum. Academia Guache. É um guache muito bom, cara. Tipo, Deu pra ver bem. hoje em dia eu já achei vendendo aqui no Brasil, tipo, mas eu não conhecia. Aí conheci de orelhada, assim. O contato que eu E, tive cara, me com o amarro nesse Guache guache. foram os da Eu Talens, gosto- que eu já até acho bem bacaninha, mas só preto e branco. Eu nunca cheguei a trabalhar com cor em Guache. Aqui, ó, tava. Tipo, eu fico fazendo umas pinturinhas, assim, ó, tipo. Ah, pô, Ele, ficou bem opaco, né? Isso aí, bem bacana. ele tem, tipo, uma cobertura, assim, tipo, muito boa, assim. Eu tenho umas outras paradas, mas só que eu não posso mostrar porque é trabalho. Aí é Saquei. foda. Então tu Mas também tá trabalhando comercialmente com mídia tradicional, além do digital. eu fiz umas cartas de Magic no tradicional, testei. Pô, que maneiro! Essa eu tô ansioso pra ver. É, aí eu pintei com acrílico. Eu comecei com guache, mas acabei vendo que pra parada, sei lá, o acrílico, o problema do guache é que ele reativa, né? Uhum, Quando se você precisar realmente cobrir 100% uma área, é meio foda. Você até consegue, com cuidado, porque como ele é muito opaco, sim. mas aí ele começa a acumular e ele vai ficando alto. Fica aquela coisa meio lama É. que vai perdendo a vibração, né? Vai ficando tudo mais Não, você neutro. consegue usar ele bem opaco com a cor por cima, se você consegue, tipo, cobrir uma cor com outra. Uhum, Mas aí ele vai somando e o papel vai começando a ficar alto se você começar a cobrir muito, se usar ela grossa, porque ela é meio saquei, grossa, o guache é meio grosso. saquei. E aí o acrílico você consegue fazer umas paradas transparentes, assim, tipo... É muito maneiro. O acrílico eu consegui, por exemplo, por ter acostumado a minha vida inteira com pintura digital, o acrílico foi que eu consigo ter um controle mais preciso, tipo o digital. O digital você tem muito controle das coisas, assim. Sim, é. Aí o acrílico foi onde eu meio que... Se eu tiver que trabalhar profissionalmente com mídias tradicionais, eu tô curtindo mais o acrílico. O acrílico ele tem uma questão de secar muito rápido, então o resultado é imediato, se você precisa Sim. refazer, cobrir, né, e tal. Mas eu É. senti uma dificuldade muito maior quando eu fazia acrílico de fazer transição, justamente porque ela secava muito Sim, rápido. sim. Isso Você pra mim tem que vir com mais aguadas, assim. Você tem que é tipo, pensar meio que transparente como aquarela, assim. É igual isso. aquarela. É.
Tem que vir com a parada bem molhada e, tipo, usar a parada bem aguada pra conseguir fazer os degradês. Hoje em dia... Cara, eu lembro a minha experiência pintando a primeira carta de Magic tradicional foi irado, porque eu pintei não só fiz tradicional, eu pintei por cima do sketch original. E que ousadia, Então, hein? porque a parada foi assim... Você tirou foto antes, pelo menos? Tirei. Qual que foi o lance? Eles pediram pra ter o sketch tradicional, sei lá, porque eles queriam o sketch. Na real, eles pediram pra ter o sketch, eles iam usar o sketch pra alguma coisa. Entendi. Então eu falei, pô, se eles vão usar o sketch pra alguma coisa, eu vou fazer o sketch maneirão, assim, vou fazer bem feito. Porque geralmente os sketches são muito toscos, assim, são tipo umas paradas que eu faço muito rápido, só pra mandar a ideia, pra fazer várias ideias. Às vezes, tipo, no mesmo dia eu faço 6 desenhinhos pequenininhos, assim, eu faço bem pequenininhos os sketches, assim, pra uma carta de Magic. E aí mando. Nesse caso, comecei, claro, fazendo um sketchzinho pequenininho. E aí, quando eles aprovaram, eu peguei, não, vou fazer esse desenho maneirão, já que eles vão usar o desenho pra alguma coisa. Sim. Aí, passei, tipo, peguei esse sketchzinho no Photoshop, ampliei, imprimi em 2 páginas e passei para um A3. Aquele sketchzinho, e aí finalizei com lápis, sombreei, fiz toda a parada. E aí, depois escaneei aquilo e comecei a pintar digital por cima desse desenho, que eu tinha feito todo no bonitão, assim. Aí eu tava pintando digital, eu falei, porra, mas tá aqui o desenho bonitão. Ficava aqui do meu lado, na minha mesa aqui do lado. Depois não vai ser usado. Pintando, e o desenho ali. Aí eu ficava olhando, porra, quer saber? Vou pintar essa porra com tinta. Aí eu meio que como eu já tinha começado a pintura digital, então eu já tinha meio que pensado nas cores, já tinha meio que tomado uma direção do que eu queria. Acabou servindo pra estudar, né? Aí eu peguei aquilo, imprimi essa parada, fui ali pra minha mesinha. E aí comecei, meu primeira parada foi assim, se eu conseguir misturar as cores no acrílico, fazer cores que eu consigo enxergar, que são as mesmas cores que eu usei aqui, eu vou fazer. Aí foi isso, eu peguei um dia, aí fiquei misturando as cores, eu consegui fazer a paleta certinha que eu já tinha feito no digital, com as tintas que eu tinha aqui. Aí eu falei, vambora, vou fazer. Só que aí o fundo tinha um degradê, que era tipo uma parada que vinha meio... Era um céu meio rosadinho, vinha do amarelo para um rosinha. Mó degradezão. Tipo, no Photoshop é mole fazer um degradê. Você pega um brush gigante soft lá e tipo, passa gigante, já fez. Aí eu falei, caralho, tem que fazer esse degradê e vai ter que ser de uma vez só. Por cima de tudo. Porque ele passava por cima de tudo. Tinha que pintar o papel inteiro. Aí eu molhei o papel todo por cima do desenho todo. E aí vim. Tá, cara, aí eu vim e fiquei ali focadaço. Foi tipo, acho que foi um dos dias que eu fiquei mais focado no trabalho. Aí eu fiquei fazendo a parada e até consegui o resultado que eu queria, assim. Fiquei ali trabalhando bem transparentezinho, tipo, com uma parada muito molhada, assim, papel esticadinho. Aí, de repente, aí eu consegui chegar no resultado que eu queria. Eu parei, olhei assim e eu falei, caralho, consegui fazer o degradê, ficou maneiraço. Aí quando eu olhei minha mão, eu tava assim, ó, tremendo, porque eu tava, tipo, com um cagaço de furar aquele desenho, sei lá, destruir aquela porra daquele desenho. É o modo sem Ctrl+Z, né, cara? Aí depois que eu fiz essa parada que eu cobri por cima de tudo, aí foi tranquilo. Mas eu achei muito irado essa sensação da adrenalina de trabalhar com o tradicional. O tatuador tem isso, né, o tempo inteiro, que eu não tenho isso. Mas e é engraçado, porque eu tô acostumado a ter essa sensação na pele ao ponto de que eu já nem fico nervoso, mas se eu me proponho a fazer uma parada dessa que nem você tá falando no papel, eu vou ficar com certeza, porque a possibilidade da merda, por eu não estar tão fluente nisso, é muito maior, né? Exatamente. Não, sim, eu acredito que artistas mais cascudos do tradicional nem sentem isso, nem a pau. É uma parada... Eu acho que é tudo costume mesmo, não tem jeito, cara. Costume. Mas eu achei muito maneiro essa sensação. Lembro, é um dia que ficou marcado, o dia que eu fiz essa primeira camada de cor nesse desenho. Iradíssimo. Porra, e é foda, eu queria muito mostrar esse desenho, mas eu não posso mostrar ainda. Mas eu acho que vai ser lançado esse ano, eu vou poder... Esse desenho eu fiquei orgulhoso de ter pintado. Irado, cara. Pintado com tinta, assim, foi um processo. Por acaso eu tenho me vindo à mente o seu trabalho até com uma certa frequência ultimamente, porque há pouco tempo atrás eu fiz uma série de artes para print, né? Tem algumas semanas. E aí, como eu me propus a criar uma arte em que, como não vai para pele, né? Eu tinha um pouco mais de liberdade de fazer digital e tal. E aí eu derivei da minha estética que eu costumo trabalhar na tatu, mas comecei a pirar nos acabamentos, coisas que o digital permite, que a pele não permite e tal. E uns 2 deles acabaram ficando com uma cara assim mais de jogo, né? Eu achei que ficou numa pira bem fantasia. Aí eu lembrei muito do teu trampo, e aí agora esses dias eu resolvi que eu vou ilustrar um baralho cigano. E aí, tipo, eu tô aqui fazendo várias cartinhas uma do lado da outra, eu tô pensando, caralho, cara, esse bagulho de fazer composição com... Assim, na tatu, o tipo de trabalho que eu faço normalmente é rosto e mão, uma coisa muito fechada.
fazer composição, principalmente envolvendo cenário, e aí você vai pensar que, né, a gente está falando numa luz muito mais rebuscada, em toda a dinâmica de composição da parada. É uma brincadeira muito irada, cara. É muito maneiro. É outra parada, é muito diferente mesmo. Eu tô tendo contato, assim, pela primeira vez com essa coisa de, tipo, botar cenário, cara, é uma coisa que eu nunca fiz. E eu acho que é uma coisa que eu observava tanto pelos estudos que a gente tá falando, até do próprio James Gurney. Eu fico vendo o mundo dessa forma, eu nunca tinha oportunidade de botar em prática. Tá sendo uma constatação bem interessante, assim, agora. Pô, eu lembro a primeira vez que eu tive que pintar um cenário, assim, foi uma dureza, assim, foi uma luta, porque eu sempre só desenhei personagem. E aí, realmente, começar a desenhar cenário, começar a botar os personagens no lugar, ou então ter só o cenário como personagem, que muitas vezes é isso. Uma pintura pode ser só um cenário, mas ela tem que ter personalidade, tipo... E é muito maneiro, assim. Mas é desafiador, eu ainda sofro muito, eu apanho muito pra fazer cenário. É uma fraqueza, assim, real que eu tenho. Que eu vejo, é uma parada que eu preciso melhorar, mas é difícil. Eu achava que era uma coisa que eu não ia ter prazer, assim, eu acabei descobrindo que não, porque é muito, pelo menos o que eu percebi, né, nessa primeira experiência que eu tive, tudo bem que foi, assim, uns rascunhos bem simples de digital, mas como eu me propus a fazer no concept, o nível de apego com textura e forma é muito menor do que quando você vai fazer um personagem, pelo menos eu senti, assim. Então eu consigo, tipo, em poucas manchas, você consegue já traduzir algumas intenções muito claras ali, de tipo, sei lá, sombra, montanha, textura, né, essas coisas assim. Não, tem gente que é mestre em conseguir também representar um personagem com pouquíssimas manchas, assim. Mas é muito mais difícil. Acho, tipo, é uma parada, assim, porra, dificílima. Tem vários artistas que, tipo, conseguem, sei lá, pintar retratos ultra realistas, mas você olha, são só manchas mesmo, mas você olha de longe, é um retrato ultra realista. É sinistro. Assim. Mas com cenário, isso é mais... Eu sinto isso também. Tipo, quando eu tô pintando uma carta de Magic, por exemplo, tipo, o personagem eu fico, sei lá, às vezes dias no personagem. Porque eu tô ali, sei lá, renderizando e, tipo, fazendo cada materialzinho com detalhezinho. Porque, tipo, sei lá, os artefatos que a gente cria são cheios de minúcias. Toda natureza tem minúcias também. Mas, tipo, você tá... Tipo, quando você tira uma foto, a pessoa é o foco da parada, assim. O cenário, Era isso que eu ia falar. a gente enxerga meio desfocado, assim. Exato. Então, ele permite ser resolvido com formas mais soltas, com texturas que vão passar uma ideia de alguma coisa. Às vezes você usa uma textura, tipo, uma pincelada de um pincel texturado, tipo, passa a ideia, sei lá, de uma casca de árvore ou de uma graminha. Você não precisa realmente desenhar cada coisinha. Às vezes uma pincelada sugere uma coisa, né? Eu acho que isso que é maneiro da pintura de cenário. Sim, com certeza. E aí a gente está falando aqui a gente já falou, né, das mídias, das técnicas e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco, mais a título de curiosidade para a galera, como que é o seu setup, assim, que tipo de materiais você mais usa quando você vai trabalhar, tanto de software e hardware, quanto de mídia física. Eu uso atualmente um MacBook, que tá me filmando, e essa tablet aqui, que é uma Huion. Ela é tablet tipo mobile ou já aquelas monitor que você desenha? Não, é um monitor que eu desenho em cima. Irado. É um monitor, é uma tablet monitor, assim. Saquei. É um setup bem pequenininho, que, sei lá, se eu precisar viajar, tipo, é tranquilo, cabe numa mochila. Tipo, tem uma galera que hoje em dia usa só o iPad Pro, né, com o Procreate, assim. Conheço vários amigos que... Pô, eu tô me virando num Samsungzinho Tab S3. Não, com certeza dá pra fazer. Então, tipo, isso que eu ia falar, tipo, esses meus amigos estão pintando só no iPad, por exemplo. Eu, às vezes, experimento no iPad da Helena, eu gosto bastante do Procreate, mas para fazer uma ilustra, assim, sei lá, pros moldes que eu tô acostumado, usando minha técnica, eu ainda dependo muito do Photoshop. Sim. O Photoshop é a minha ferramenta principal de trabalho atualmente, assim. Mas eu desenho muito no papel, assim, é muito comum eu começar um trabalho fazendo sketch no caderno. Pegar, escanear, tirar foto e finalizar no digital. Eu curto, cara, às vezes eu começo no caderno só botando ideias, às vezes eu até redesenho no Photoshop. Porque no caderno os desenhos são muito... Acho que... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu sinto que... É foda. Parada branca não dá pra mostrar aqui. Acho que... Às vezes são os desenhos muito... Tipo os scribbles. Ah, tô dando pra ver. Esse, inclusive, é daquela cartinha que tem até no seu Instagram, do cavalo lá. Da cartinha. Sim. Exatamente. Irado. Vou botar aqui do lado pra galera ver. Aí, tipo, eu vou fazendo vários, assim. Tipo, tava estudando a cabeça. Como é que é a cabeça dele. Sim. Aí aqui já foi um sketch mais refinado.
essa liberdade de ter a sensação da textura do papel e né, do rascunho, ela permite fluir um momento inicial muito mais, assim, eu acho que, não sei, o digital, às vezes eu sinto que para esse tipo de criação não tem tanto espírito, assim, envolvido. Só mostrando os outros sketches. Iradíssimo. Que eu fui refinando, aí vou fazendo vários, assim, tipo... Pô, só aí já tem uns 10 quase. E no final das contas não foi nenhum desses. Não foi nenhum desses, mas foi um pouquinho de cada um deles também, né? Foi, com certeza. É isso, eu acho que eu gosto de começar no papel, porque às vezes eu consigo catar ideias de várias horas eu tenho ideias diferentes, coisas boas num, coisas boas no outro. E aí quando eu vou fazer o final, tenho, sei lá, consigo pegar um pouquinho de cada coisa Iradíssimo, cara. E usar. E aí, eu queria, assim, pra gente entrar num momento mais de conclusão, que você me falasse, na verdade me falasse, não, falasse pra galera que tá assistindo, se o pessoal tiver, né, interesse, tem muita gente que está aprendendo a desenhar, que tem interesse de entrar, não, tanto no mercado de tatu quanto de ilustração de modo geral. Que dicas você hoje daria para, ou você, quando você estava no início, ou para qualquer pessoa que esteja nesse momento de início, querendo entrar no mercado, querendo trabalhar com ilustração, com desenho, independente do nicho, que conselho você acha que é assim, importante? Assim, pra mim, essa parada de quando já me perguntaram se eu daria algum conselho para eu desenhista molequinho assim. Eu acho que eu não daria conselho nenhum. Eu acho que o único conselho que eu poderia dar é só para eu ter paciência, ter, tipo, sei lá. Eu acho que eu já sofri muito com ansiedade, tipo, pensando se eu ia conseguir realmente ser bem-sucedido como artista, tipo, conseguir viver como artista, assim. E eu acho que é questão de... Assim, eu também não gosto de falar é só ter paciência, todo mundo consegue. Não, sei lá, eu sou privilegiado, consegui, tipo... Sim. Tive oportunidades da vida que me facilitaram estar onde eu tô hoje, assim. Mas, tipo, pra galera, o conselho... Porque, tipo, eu não daria nenhum conselho porque eu já fiz o que eu vou dar de conselho. Que é, sei lá, amar desenho, é desenhar sempre. Se você quer, tipo, sei lá, fazer curso. Eu tive uma experiência com curso de desenho quando eu era moleque, assim, tipo... A faculdade de artes é incrível, assim, você não vai aprender a desenhar porque você entrou na faculdade, mas a faculdade vai te fazer conhecer pessoas, conhecer gente, tipo, escutar experiências diferentes. Sim. Eu falo do fazer curso de desenho também, porque no curso de desenho você não vai ser o curso que vai te ensinar a desenhar, mas o curso te ajuda a conhecer pessoas, te ajuda a ver que o desenho é realmente um estudo. Se você praticar, você melhora. Eu acho que o curso é muito importante para isso. Assim. Para quem é cru, existe também o entendimento de um processo de estudo, eu acho, de entender, eu preciso identificar o que eu preciso trabalhar isoladamente para poder melhorar esse aspecto. E eu acho que é um raciocínio que, de repente, essa vivência um pouco mais acadêmica ajuda, assim, né? Não, assim, e não precisa ser um curso ou uma faculdade, mas, por exemplo, hoje em dia existem grupos de estudo na internet. Pessoas que, tipo, fazem grupos no Discord para estudar juntos. E compartilham desenho, fazem temas, e um ajuda o outro, um critica o outro. Eu acho que o fundamental, assim, eu acho que para se manter empolgado também é você conhecer outras pessoas que desenham. Isso é muito se bom, inserir, cara. tipo, buscar grupos de artistas, fazer amizade com outros artistas. Como foi importante eu conhecer... Por exemplo, eu ter feito o curso de desenho quando era novo foi muito importante porque tinham amigos que eram mais velhos, assim, tipo, eu fiz curso quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Uns 12 ou 13 anos. E eu tinha amigos mais velhos no curso de desenho, tipo, que tinham, sei lá, 18, um cara que me ensinou muito, que é o Wellington, ele é bem mais velho que eu, assim. E aí, ter visto caras mais velhos do que eu, começando a trabalhar, tipo, quando eu era mais novo, me ajudaram, tipo, cara, tem uma galera que consegue trabalhar com desenho. Não é tão doideira minha. Não... Claro que a internet, hoje em dia, você já vê que tem um monte de gente trabalhando com desenho, mas, tipo, na época não tinha internet... É a constatação de que essas pessoas estão ali, elas estão entre você, assim. Então, é por isso que eu acho que a internet tem isso, mas é importante você conhecer fisicamente as pessoas. E a troca é muito rica, né, cara? Eu, hoje em dia, faço parte de uma equipe de só tatuadores que são autorais, né, que trabalham com criação lá no estúdio. Pô, eu senti uma diferença muito grande de você estar convivendo com, sei lá, 10, 15 pessoas, sempre vendo o que cada um tá fazendo, cada um tem um olhar, tem uma... Se mantém inspirado, né? Você tá sempre se mantendo inspirado. Sim, surgem... Acho que um empolga o outro. Com certeza, cara, com certeza. Porque é isso, tipo, às vezes o desenho, realmente, é difícil você se manter empolgado sempre se você não tá vendo nenhum... Porque às vezes você não tá vendo nenhuma melhora. Tem várias vezes que você fica, tem épocas que eu lembro de ter ficado estagnado num mesmo coisa e achar que nunca vou passar daquilo, assim. Quando você vai, continua tentando, assim, porque o desenho, por isso que é a parada da paciência, né? Porque nem sempre você vai ver o resultado do que você tá tentando fazer.
Só depois que você olhar para trás, por muito tempo que você percebe que alguma coisa aconteceu, né? Não, o bom de uma parada que eu percebo, por exemplo, de ter muitos sketchbooks. Eu adoro ficar olhando sketchbook para ver como eu já evoluí. É tipo ter um diário. Sim. Diário você consegue saber quem você era, lembrar exatamente quem você era anos atrás, porque você vê. Sim. Então você sabe se você tá sofrendo de alguma coisa ainda, você consegue ter esse registro. Pô. O sketchbook é a mesma coisa, só que com um desenho. Você tem é um diário da sua vida artística. Se você consegue ver temas diferentes que você gostava, tipo cadernos mais antigos, tem várias coisas que hoje em dia eu já não desenho mais, que eu acho bobeira. Assim. Tipo, porque meus sketchbooks também são muito caderninhos de anotações, eu anoto coisinhas, ideias, então você vai vendo isso e você percebe que você evoluiu, assim. Uma coisa muito bacana do sketchbook que eu percebo, eu tenho poucos, assim, mas tem um que até fica aqui em cima que eu curto bastante, que é a possibilidade de você, depois de anos também, resgatar uma ideia que, de repente, ela não encaixou naquele momento. Cara, eu tô entrando numa pira dessa ultimamente muito grande, de olhar bichos que eu fiz há 4, 5 anos atrás, quando eu tava começando a tatuar, que os resultados não ficaram tão interessantes, né, pela minha linguagem e tal. Eu pô, esse conceito, essa estética é bacana, eu vou fazer uma nova interpretação dessa mesma ideia. Sim. E aí você tem um baú ali de ideias que de repente você nem lembrava que você tinha para reinterpretar, saca? É uma renovação, assim. Eu lembro uma época, assim, que eu tava me sentindo meio estagnado, assim, com o meu desenho. E recente, assim, eu acho que deve ter 1 ou 2 anos isso, assim. E aí eu fiquei nessa, tipo, sei lá, tava meio mal, assim, tava passando por um período meio ruim, assim, da minha aceitação com o meu trabalho. E aí eu fiquei tentando voltar nas memórias. O que eu desenhava quando era criança? O que eu fazia antes de imaginar que desenho podia ser um trabalho? Assim, qual eram as coisas? Aí, sei lá, revirei desenho antigo. Achei uns desenhos de quando eu era muito molequinho, assim, com 10 anos. Tipo. Aí trazer essas coisas, tipo, faz você ver, sei lá, ver qual é a sua essência, assim. Sim. Você consegue redescobrir ideias, assim, tipo, você consegue se reinventar, ou sair de bloqueios vendo quem você... Porque a gente não tem memória de tudo, assim, a gente precisa ter um registro físico. Com certeza. Porque nosso cérebro é limitado, né? Com não certeza. dá pra lembrar de tudo. Sim, com certeza. Não dá pra lembrar das sensações que você tinha quando era criança. Mas quando você vê um desenho de quando você era criança, às vezes você lembra de uma sensação. Isso é bom, porque você traz essa sensação pra você hoje, assim. Pô, isso é muito bacana você falar, porque é uma relação que eu tenho muito parecida com as telas que eu tenho, tipo, nas minhas paredes, né? Não, coisas que eu gosto de botar, né? Dá pra ver que eu gosto de botar à minha volta, eu sempre falo que eles funcionam como uma espécie de portal para eu lembrar de como eu estava me sentindo naquele momento, em relação ao contexto. A minha, tipo, é como se você acessasse um pouco aquela bolha de tempo, assim, né? Sim, com certeza. Eu tenho também pinturas minhas mega antigas, assim, um dos meus trabalhos digitais eu tenho impressos, assim, e tenho por perto pra, tipo, olhar e ver, tipo, às vezes até achar ruim mesmo. Eu rio, assim, das palavras que eu tenho, cara, eu acho uma merda. Vários trabalhos antigos meus eu acho muito ruim, mas eu acho maneiro que foi ruim, tipo, que... E também uma parada que é bom, porque, assim, eu acho ruim hoje, e na época eu achava maravilhoso quando eu entreguei. Então isso faz entender também que você não precisa ser o melhor do mundo para tipo, também tá... Porque você tem que estar satisfeito com o que você tá fazendo também. Tipo, se você acredita que aquela parada é boa, isso... Sim. Se tá te fazendo bem, se aquilo é real para você, assim, é mais fácil você conseguir vender tua arte daquela forma, assim, tipo, você criar seu próprio estilo. E muitas vezes a gente está sendo naturalmente muito mais crítico com nós mesmos do que quem vai olhar, né, cara? A gente enxerga coisas que às vezes as outras pessoas não veem, assim. Isso é normal. Não, esses dias eu tive feedback de uma criança num trabalho que eu tava fazendo. Ah, esse é um bom filtro. Caralho! E tu te quebra, né? Porque eu fiquei, sei lá, 2 dias fazendo uma parada. A filha da minha prima viu, assim, tipo, o trabalho depois de 2 dias, ela falou, mas tá igualzinho tava antes. Por que você tá trabalhando nisso? Caralho, eu que mudou de... golpe, assim. Porque é isso, às vezes a gente fica ultra preocupado com as paradas. E ela tinha razão. Depois eu fiquei apagando e voltando a camada no Photoshop, assim, ó. E eu falei, caralho, não mudou nada. Dei uma volta pra chegar no mesmo lugar. Fiquei aqui fazendo essa parada só pra mim mesmo, assim, gastando. Tipo, nem precisava, porque não foi isso que melhorou. Não foi, tipo, ficar noiado com as paradinhas. Porque às vezes a gente fica muito noiado também. Às vezes tem que também deixar pra lá um pouco as coisas. Existe assim. A questão do desafio. Não vai ser um trabalho que vai te fazer ficar melhor. Não é um trabalho. Sim. São vários trabalhos. Então, às vezes, ficar também batendo cabeça no mesmo desenho. Às vezes, eu vejo muita gente se frustra também com o desenho, que é isso, que não consegue, sei lá, não consegue fazer o que estava na cabeça num primeiro momento. Aí fica muito frustrado. Tipo, falar, já não vou conseguir.
E às vezes você vai ter que fazer 1000 vezes aquele desenho, deixar daquele jeito e fazer um novo, e não fazer mais aquilo. Aquilo foi o que você conseguia fazer naquele momento, você vai fazer uma outra coisa, depois começa outra coisa. É aquela coisa de se afastar, né? Às vezes você se permite se afastar, assim, você descansa a sua cabeça, e aí você volta com uma outra visão. Você tá ali preso, você não consegue olhar de fora, né? Às vezes. E aí entra naquele lance do amadurecimento. Mas, bom, eu vou encerrando aqui, vou chegando mais pro finalzinho da entrevista, e eu queria abrir um espaço aqui. Eu já, né, o pessoal já viu aqui seu Instagram ao longo do vídeo e tudo mais, mas eu queria que você falasse, para quem tiver interesse, se alguém estiver te assistindo e quiser te contratar para fazer uma ilustra, uma commission, ou até para alguma marca, para algum jogo, para alguma coisa de entretenimento, qual é o procedimento, por onde eu entro em contato, como é que é para fazer orçamento? Eu gosto de fazer só por e-mail, assim, e-mail, tipo, lá no meu Instagram tem meu e-mail de contato. Certo. Acho que no meu ArtStation também, que é o que eu acabo usando mais como... Eu até tenho um site, mas eu quase não uso, ele tá ultra desatualizado, eu nem falo, porque até é vergonha. Eu tô com o ArtStation aberto aqui, vou botar na tela pra galera. O ArtStation é uma parada mais... É porque hoje em dia os clientes todos já, tipo, a galera olha o ArtStation já como uma rede social de artistas, assim, tipo... Hoje em dia é muito comum as empresas procurarem os artistas direto pelo ArtStation, então... O LinkedIn de artista. É o LinkedIn de artista, total. Então eu já uso meio como plataforma profissional mesmo. E aí, claro, é por e-mail, assim. Então, show. Contatar, então vou colocar aqui na tela, lá vai ter os links também, quem tiver interesse é só ir lá e conferir o trabalho do Caio. E, bom, é isso, cara. Eu queria te agradecer imensamente pelo tempo, foi um prazerzaço. Prazerzão, cara. Eu que agradeço o espaço aí pra falar. É uma parada, assim, que eu posso falar que eu tenho vontade, que, assim, tipo, que eu sonho ainda como, sei lá, a minha próxima etapa como artista ilustrador é produzir conteúdo, assim, pra arte. Mas eu fico sem tempo, cara. Eu sou muito enrolado. Então, quando alguém me dá a oportunidade de falar, assim, é muito maneiro, porque eu já posso falar um pouco do que eu aprendi. Então, vamos marcar outros papos. Com certeza vai ter um retorno pra gente. A gente cria uma pauta complementar e vai desenvolvendo. Beleza? Pode chamar assim. Então é isso. O espaço tá sempre aberto. Muito obrigado, cara. E, galera, valeu, se você curtiu... Espero que curtam. Se curtiu, não esquece de dar aquele like e se inscreve no canal, que ajuda pra caramba, beleza? E é isso. Um abração. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. Dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.